isso. Nós vamos conversar agora com o médico infectologista Leandro Cury. Doutor Leandro, bom dia, bem-vindo aqui ao Super N, prazer falar contigo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriana, prazer. Oi, doutor Leandro, bom dia. Doutor Leandro, é importante que a gente fale um pouco dessa marca de 500 mil mortes, né? Eu até fiz um comentário um pouco mais cedo aqui, elencando algumas responsabilidades que vão sim da área governamental e pelos erros que são conhecidos por parte de todos nós, mas também a responsabilidade de cada um. E nós brasileiros muitas vezes, e aí eu falo enquanto sociedade, a gente está pecando e pecando muito por, de certa forma, deixar de reconhecer o poder que essa doença tem. O senhor concorda com essa premissa de que a culpa ela é uma culpa que deve ser compartilhada por todos nós, desde o governo até cada um de nós cidadãos? Sim, concordo plenamente com você. Eu venho falando isso desde 2020, né? Os governantes têm sua parcela de culpa no atraso ou na efetividade, enfim, né, de acordo com cada esfera aí, federal, estadual e municipal. Mas os atores da pandemia somos nós, não é isso? Ou seja, eu, você, todo mundo que deixa de frequentar um bar ou vai a uma festa ou usa máscara próximo ou não usa, nós somos reais atores. A pandemia está circulando entre nós, né, a população. Então a gente não criou essa consciência, ou parte de nós não criou essa consciência, de que somos atores reais, sim, desta pandemia, e é a gente que vai mover o vírus ou não. Agora, toda essa discussão e o que eu percebo nesse momento, doutor Leandro, e que por vezes me faz até refletir, essa questão da culpabilização, né? No momento em que a gente está com recorde de mortos, 500 mil óbitos, pessoas ainda que não se vacinaram, né, contra a doença, e a gente busca respostas de quem é a culpa, de quem é a culpa, de quem é a culpa. A gente vê pelas participações, né, dos nossos ouvintes aqui, uma polarização muito grande. Quando a gente fala da nossa responsabilidade, da responsabilidade do poder público, é como se estivéssemos acusando, né, alguém por algo, enfim, como se estivéssemos cometendo um crime. Na verdade, a gente está trazendo, né, a discussão para o palco, né, para o nosso cenário aqui, para a gente entender o que está acontecendo. Mas, na sua opinião, assim, é momento de culpabilizar ou é momento da gente entender o cenário e praticar a tão chamada resiliência, hein? É verdade. Igual eu falei, a população tem que ser chamada, conclamada e absorver que ela realmente é parte disso, né? Então não adianta nada eu protestar que a vacina está atrasada, e de fato está atrasada, mas eu ir para a festinha sem máscara, não entender que eu realmente sou a pessoa que vai carregar o vírus para um lado e para o outro, sabendo que a pandemia está em níveis altos ainda, né? Que as mortalidades estão acontecendo, que as variantes novas contemplam qualquer pessoa de qualquer idade, com ou sem comorbidade. Então, está faltando esse tipo de entendimento de só jogar a culpa no outro. Repito, o programa de vacinação brasileiro, ele poderia ser melhor usado do que foi. A gente, de fato, atrasou nesse momento. Mas eu tenho que entender a minha responsabilidade nisso, né? Inclusive, quando sair a hora de eu me vacinar, no caso eu fui, mas estou falando para o ouvinte, para quem está nos assistindo também, é o momento da gente vacinar, né? Porque a vacina, assim como a máscara, o distanciamento, é um pacto social, é um pacto que eu faço com a sociedade e que a sociedade faz comigo. O senhor falou da vacina e aí toca num assunto que a gente já falou a respeito dele aqui hoje. Nós temos, doutor Leandro Cury, 1,5 milhão de idosos no Brasil inteiro que ignoraram todos os apelos que foram feitos por nós, por vocês que são médicos para se vacinarem e simplesmente resolveram não se vacinar. Nós entendemos que há a liberdade de cada um, enfim, tudo isso que é dito. Mas num momento como esse, como analisar o fato de um contingente grande de pessoas, nós estamos falando de 1,5 milhão de pessoas que ignoraram completamente os apelos e deixaram de lado mais do que um direito, até mesmo, quem sabe, um dever que nós temos, porque vacinando a gente está se protegendo e está protegendo o outro também. Exatamente, é entender que somos parte de um todo, não moramos sozinhos, tá? Estamos em comunidade, o ser humano é um ser de comunidade, e se eu não me proteger, eu posso contaminar o outro. Então eu posso passar mal, sim, e atrapalhar ou congestionar o sistema de saúde, que já está sobrecarregado, mas eu posso ainda ser um agente da morte do outro, tá? Isso é uma coisa, é uma força muito grande que a pessoa tem que entender.
Isso acontece, gente, com o Covid, mas isso já acontece com outras doenças também, tá? Por exemplo, pacientes que devem tomar vacina de gripe todo ano, eventualmente não tomam, né? Não, eu não me gripo, não, eu não me infecto, então não tomo vacina de gripe, e o vírus circula de forma maior na sociedade. Isso está valendo para o Covid também. Então, o convite à reflexão é, se eu moro com outras pessoas, se eu vivo em sociedade, eu tenho que vacinar por mim, e igual você bem disse, Rodrigo, também pelo outro. Essa frase é forte, hein? O senhor disse, doutor Leandro, que podemos ser agentes da morte do outro. Então, isso nos faz pensar também que devemos ter mais empatia, que é uma palavra que o Rodrigo sempre fala aqui no nosso Super N, né? Durante a programação. Ter respeito também ao próximo, né? A responsabilidade nossa, acima de tudo também, em relação a um bem comum. Acho que a empatia é fundamental nessa crise sanitária. Eu acredito que nenhum de nós viveu uma crise parecida, né? Mesmo as pessoas mais idosas, nesse nível. Então, está faltando empatia, está faltando entendimento da saúde de si e do outro, e de entender que a sociedade está com a saúde fragilizada e que a gente pode interferir nisso. Basta vacinar e respeitar os critérios todos que já têm sido pedidos exaustivamente aí, para prevenir o Covid. A gente está conversando com o médico infectologista Leandro Cury. Doutor Leandro, chegou uma pergunta aqui muito curiosa e que eu acho que pode ser a curiosidade de outros ouvintes aqui também. Ela veio do Léo Campos, que é nosso companheiro aqui do Departamento de Esportes da Rádio Super. E o Léo mandou uma pergunta aqui. A delegação do Atlético tomou a segunda dose da vacina no Paraguai na quinta-feira passada. Lembrando que no caso do futebol o pessoal está tomando a Coronavac, né? E nos exames realizados no sábado, 4 jogadores testaram positivos para a doença. A vacina, doutor, pode ter influenciado o resultado do teste, já que em muitos casos de vacinas é o vírus inativado, enfim, é uma discussão técnica que aí é muito mais fácil para vocês explicarem. Mas a pergunta do Léo é essa que eu achei muito interessante. O fato de ter tomado a vacina e ter sido testado logo na sequência, 2 dias depois, de alguma forma pode influenciar? Não. Nenhuma das vacinas aprovadas pela Anvisa, né? A gente está falando aí da Pfizer, da AstraZeneca e da Coronavac atualmente, tem a tecnologia de utilizar vírus do Covid atenuados. Então, não tem a mínima chance da pessoa se vacinar, vou repetir, não tem a mínima chance da pessoa se vacinar e ficar doente por causa daquela vacina. Ela pode ter os efeitos colaterais que muita gente tem. Febrezinha, mal-estar, tá? Isso pode acontecer sim, você está injetando uma coisa diferente no seu corpo. Mas não ficar doente com o Covid-19, não com as vacinas que a gente tem aqui no Brasil. Então, o que aconteceu com esses jogadores provavelmente foi que já estavam infectados, vacinaram, mas o vírus não saiu por causa disso. Então, é por isso que a pessoa desenvolve doença ou testa positivo. Ela já tinha infecção prévia e a vacina não vai combater um vírus que já estava no corpo. E ainda tem aquela questão também de um prazo que a vacina leva para fazer efeito, né, doutor? Os colegas do senhor da comunidade médica dizem que é em torno de 14 dias depois da segunda dose é que a pessoa está completamente imunizada, né? Também outro aspecto disso, posso imaginar. Verdade, a pessoa na primeira dose pode estar protegida, mas o booster que a gente chama, né, o reforço, ele acontece na segunda dose. Então, e após um tempo, 2 semanas, igual você falou bem, eventualmente até um pouco mais, para criar, para o organismo entender aquela vacina e criar a defesa que precisa, tá? E aí eu queria puxar um gancho, gente, e avisar a todos que nos ouvem, nos veem, que a vacina, por enquanto, não é passaporte para a gente liberar geral, por assim dizer, ficar sem a máscara, frequentar aglomerações, tá? Isso acontece quando o vírus parar de circular na sociedade, aí a gente vai conseguir fazer isso. Mas mesmo vacinando, a gente tem que manter a máscara, tem que manter porque a gente pode até nem pegar a doença de uma forma mais forte, mais vil, mas a gente pode continuar, sim, se contaminando, né? Nenhuma vacina é 100% de qualquer doença, tá, gente? E a gente pode contaminar o outro também. Pois é, doutor, e tem muita gente, eu aposto que o senhor já ouviu isso, o Rodrigo também, o Palha, eu já ouvi, não vou tomar a Coronavac, vou esperar a AstraZeneca, em qual posto que está aplicando a AstraZeneca, eu vou tomar a da Pfizer, que é melhor, a vacina da Janssen está chegando, é uma dose só, vou esperar, enfim, tem vacina. Tomar vacina, né? Afinal. Tem vacina melhor que a outra, é possível escolher, enfim, é tudo igual, não é? O que eu falo assim, em termos de necessidade e de eficácia e de segurança, vacina é vacina.
Falou tudo. Eu acho que a frase do dia é essa: vacina é vacina. Qual é a melhor vacina? A vacina que estiver disponível, tá? A gente historicamente se vacinou pelo nosso Programa Nacional de Imunização, todos nós, tá? Com o Zé Gotinha, né, que é da paralisia infantil, a da febre amarela, tantas outras, hepatite, triviral, tétano, e a gente nunca contestou, que vacina é essa que eu estou tomando aqui? Qual que é a marca? Qual que é a procedência da vacina? A gente sempre se vacinou, a gente conseguiu eliminar várias doenças no Brasil, erradicou várias doenças do mundo, e nunca contestou a origem da vacina, porque elas sempre foram acreditadas pelos órgãos de eficiência, a Anvisa, por exemplo, né? Então, eu vou esperar a tal perante a tal. Não vai esperar, você vai se vacinar. Se eventualmente no futuro, talvez nos próximos anos, houver necessidade de revacinação, a gente vai conseguir produzir mais. Mas agora o importante é se vacinar. Vou dar o meu exemplo pessoal, para todo mundo que está ouvindo aí. Eu me vacinei da Coronavac, né, em março ainda, né, quando os profissionais de saúde iniciaram a vacinação, tá? Não tive reação nenhuma e até hoje não desenvolveu o Covid. Então, claro que a gente tem que se prevenir, né, igual eu falei, máscara, etc. Mas de plena confiança. Se a Anvisa aprovou, qualquer que seja a vacina pode ser realizada. E para encerrar aqui nossa entrevista, doutor Leandro, uma pergunta do ouvinte, o Ricardo perguntando o seguinte, sobre a segunda dose, o prazo, por exemplo, da AstraZeneca de 28 dias, né, de aplicação entre a primeira e a segunda dose. O governo aplica em 90, o que isso pode impactar, né, na eficiência da vacina? Ricardo, as vacinas, elas já têm um prazo que se pode estipular, tá, entre uma dose e outra, e isso não é tão rígido, não. Lembrando que a segunda dose é o que a gente chama de booster, é um reforço. A primeira dose é realmente a mais importante. Deve-se vacinar as duas doses, tá, gente? Repito, deve-se vacinar as duas doses para as vacinas que têm duas doses. Mas a segunda dose é só um booster. Então, se ela houver um atrasozinho, não é um grande problema, porque vai só relembrar o seu sistema imunológico de que ele tem que voltar a produzir anticorpos, que já foi feito lá na primeira dose. Então, eventualmente, essa logística aí, o importante é não ficar sem as duas doses, mas esse intervalo não tão grande não é um grande problema não, tá bom? Pode ficar confiante nisso. Infectologista, médico, conversando com a gente aqui, Leandro Cury, nos ajudando a esclarecer e a elucidar uma série de questões que são para nós muito importantes. Doutor Leandro, muito obrigado, certamente foi de muita valia aqui para os nossos ouvintes. E é principalmente importante que a gente reforce, assim, essas orientações que o senhor deu num tempo em que as pessoas acham que a coisa está passando, então é muito, muito oportuna a sua presença. Vamos certamente chamá-lo outras vezes aqui. Obrigado, viu, pela entrevista. Prazer, gente. Vacinem-se. Boa semana para todo mundo. Obrigada, doutor Leandro Cury, infectologista conosco.